E você aí estava procurando por 7 pilares para você se tornar um excelente web designer, ter sucesso nessa profissão, então você veio no lugar certo. Eu digo isso porque com mais de 6 anos de experiência, nós já fechamos projetos de 5.000, 6.000, 8.000, 12.000 reais ou mais para clientes de todo o Brasil e de outros países também. E hoje eu vou trazer as 7 principais características que eu vejo em bons web designers. Então, começando pelo pilar número 7, que é o de ter persistência. Então, primeiro de tudo, gente, se você não assistiu esse vídeo até o final, significa que você já perdeu esse primeiro pilar, que é justamente o da persistência, né? Ah, mas brincadeiras à parte, esse é um pilar para qualquer tipo de profissão, né? Acho que tudo que você já decidiu realizar alguma vez nessa vida, sem a devida persistência naquilo, você simplesmente não consegue chegar naquele resultado de realização pessoal ou profissional tão desejado aquilo que você se prestou a fazer. Então, a gente precisa, né, ter na cabeça que isso é um pensamento que a gente tem que ter para a vida toda, gente. Provavelmente não é o primeiro cliente que você vai entrar em contato e que vai fechar um serviço com você. Não é o primeiro site que você fizer que vai ficar o layout mais lindinho do mundo, o melhor trabalho do mundo também. Eu sei que muita gente pode até pensar: "Ah, Bia, mas isso é meio que óbvio, né, e tudo mais". Mas, cara, o tanto de gente que a gente tem contato, que está iniciando nessa profissão ou em qualquer outra profissão também por aí, que acaba esquecendo, seja na criação de sites ou qualquer outra, que tudo começa do mesmo ponto, do zero. A galera simplesmente esquece disso. Isso é uma verdade imutável. Todo mundo começa do começo, sem habilidade nenhuma. Não existe fórmula mágica para simplesmente começar o negócio e já tá sabendo ali de tudo, não tem como. Eu sei que tem uma galera que ainda tenta argumentar ali, tipo: "Ah, mas fulano, cicrano ali tem o dom para aquilo. Já eu não sirvo para essa coisa". E ó, esquece esse negócio, tá? Não tem esse negócio de ter dom ou não ter dom em uma determinada área, não. Se tornar um bom web designer é simplesmente uma questão de habilidade que você pode adquirir com persistência, prática, com tentativa e erro, como qualquer outra habilidade que a gente adquire nessa vida. Então, guarda esse pensamento direitinho, tá? A primeira chave é essa. Então, ó, fica ligado nisso e mantém esse pensamento na cabeça, tá? Não deixa a primeira ou sequer as primeiras dificuldades que entrarem no seu caminho simplesmente te derrubarem nesse processo, beleza? Seja persistente até chegar no nível de profissional que você deseja ser e não desista antes disso. Você consegue. Então, beleza? Combinado? Show. Já o sexto pilar, indo aí em ordem decrescente, né? É o de ser curioso, gente. Ter proatividade e querer sempre aprender mais. Acho que isso é simplesmente essencial, principalmente no mercado de criação de sites que está sempre mudando, está sempre se transformando, principalmente agora com a vinda das inteligências artificiais. E, inclusive, isso que eu falei já é até um gancho para o próximo pilar, mas já já você vai entender melhor sobre isso. E o que eu acho muito massa da nossa profissão é que o site costuma ser uma das peças de um quebra-cabeça muito maior lá na empresa do nosso cliente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o site tem diversos benefícios, mas ele não consegue fazer todo o trabalho de uma empresa sozinho. Quer dizer, na maioria dos casos, né? Em alguns casos, talvez ele até consiga. Mas o seu cliente vai provavelmente ter ali uma estratégia que ele precisa desenhar, ele vai precisar ter outros funcionários, ele vai ter a parte da contabilidade, jurídica, redes sociais e por aí vai, né? E no fim, o site entra como uma dessas peças do quebra-cabeça que muitas vezes, inclusive, conecta várias estratégias e todas as outras peças junto. Estratégias de e-mail marketing, de mídias sociais, de tráfego pago, de suporte, vendas. Ou seja, o site é simplesmente uma peça fundamental para o sucesso de uma empresa. Tá, Bia, acho que eu entendi essa parte. Mas o que que no fim das contas isso tem a ver com o lance lá da gente precisar ser curioso? Tem a ver que quanto mais curioso você for, quanto mais proativo você for com seu cliente, você vai ver que com o trabalho de criação de sites, você consegue, se você quiser, claro, né, abrir várias outras portas também. Isso porque o site pode ser tão flexível quanto você quiser, dentro daquilo que você estiver disposto a desenvolver junto com o seu cliente. Isso é massa pra caramba, porque ao ter essa curiosidade, né, essa proatividade dentro de um projeto,
essa comunicação com o cliente, fruto da curiosidade que você está tendo, né? Você não se coloca mais no lugar daqueles web designers que são simplesmente criadores de páginas, sabe? Que só ligam para a parte técnica da coisa, mas que não querem nem saber sobre o negócio em si do cliente que você está trabalhando e como que você conseguiria verdadeiramente ajudar ele naquele negócio. Né, não, não. Quando você se coloca de verdade no lugar de um web designer de sucesso, que se preocupa em entender verdadeiramente o que é que seu cliente precisa, procura por formas de resolver aquele problema que ele tem, de desenvolver uma solução para essa pessoa. Aí sim você consegue chegar no ponto de valorizar o seu próprio serviço, alcançar bons resultados com os projetos mais caros e também, é claro, né, consequentemente, clientes mais satisfeitos. Então, ser curioso, ser criativo e eu adicionaria também ter essa preocupação de verdadeiramente usar essa questão da curiosidade, da criatividade para ajudar de verdade o seu cliente, ter esse interesse é um pilar que eu considero muito importante. Faz toda a diferença na vida de um web designer que quer alcançar esse sucesso. E aí, puxando o gancho para o nosso quinto pilar, como eu falei, esse é um mercado muito grande e ele está em constante mudança. É transformação o tempo todo, e inclusive com as inteligências artificiais no jogo, essas mudanças acontecem, ó, de uma forma cada vez mais rápida, que até um nível assustador, gente. Cada dia ali é uma novidade diferente. O tempo todo aparecem novas ferramentas, novas IAs, novos plugins, novos temas, novas tendências de design, tendências de mercado. E é exatamente por isso que o quinto pilar é justamente a habilidade de adaptação. Mesmo que você já seja um web designer mais experiente, macaco velho da área, né? Ou mais old school, que já faz sites há muito tempo, as chances são de que, se você não procurar se adaptar, você vai ficar para trás. E, inclusive, o pilar da adaptação é um dos que eu considero mais importante, e além de ser super importante, é uma oportunidade enorme também para você aí que está começando. E eu digo isso justamente porque, como o mercado está sempre evoluindo, com mudanças constantes, você aí que está começando agora já entra com uma certa vantagem em relação aos atrasadinhos, sabe? Que às vezes ficam naquela de, ah, não, eu já sei fazer site, já fiz várias páginas aqui, já tenho o meu costume e tudo mais. Não tem necessidade de mexer no que tá quieto e aprender nada novo, não. Já tá bom assim. Infelizmente, as pessoas que se acomodam nessa zona de conforto, consequentemente e invariavelmente, acabam perdendo o seu espacinho ali no mercado e, por consequência, acaba abrindo uma oportunidade para as outras pessoas que estão iniciando. Então, para você que já está nesse mercado, fica aí de olho para ver se você já tem esse quinto pilar da adaptação, né, de acompanhar as transformações do mercado. E para você que está começando agora, aproveite essa oportunidade de já pegar as novidades no momento que você está iniciando, né? E é claro, já inicia também a sua jornada com isso em mente, para mesmo quando você já estiver experiente na área, nunca perder o seu espaço caindo nessa de não querer se adaptar, ok? Já o quarto pilar da nossa lista, que tem até bastante a ver com esse lance de adaptação que a gente acabou de conversar, é o de buscar boas referências. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores e mais eficientes formas de se adaptar bem nesse mercado é de sempre ter boas referências na manga para poder seguir esses exemplos que você tem visto. Isso consiste em sempre tentar estar em contato com outros profissionais da área, acompanhando conteúdos de referência nesse mercado, como por exemplo, né, os conteúdos aqui da Escola de Sites, inclusive esse que você está acompanhando agora. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo e aproveita também para deixar um likezinho no vídeo, porque a gente está sempre trazendo novas referências e tendências de mercado aqui para você. Tudo já bem bonitinho e mastigadinho para você só consumir e estar atualizado. É claro também, né, outros pontos além disso, como por exemplo, a comunidade da Escola de Sites, para você que é aluno dos sites lucrativos, sites do mês do Elementor, buscando também tendências de design, buscando sites de empresas grandes de sucesso para você saber o que é que as empresas que deram certo, né, que já estão ali de referência no mercado, estão funcionando na internet,
olhando layouts em sites maravilhosos para isso, como por exemplo o Behance, o Dribbble, o Words e por aí vai, utilizando inteligências artificiais também para buscar referências bem específicas de acordo com um briefing que você tiver. Cara, não falta opção para você buscar boas referências. Mas mesmo que você esteja bem no início, não se preocupa, porque fazer isso já vai te ajudar pra caramba nessa jornada dessa profissão. Buscar boas referências já dá um norte muito mais claro daquilo que você também pode fazer. Vai treinar o seu olhar para o design, isso é muito importante, gente. Inclusive, até ativa a sua criatividade também, né? Vai te dar mais autoridade e experiência nessa área. E, é claro, vai te deixar vários passos à frente para se tornar o web designer de sucesso, que eu sei aí que você é totalmente capaz de se tornar. Então, coloque isso na sua cabeça. Todo web designer de sucesso consome boas referências de uma forma cotidiana, em uma base diária. Então, que fique muito claro que para você conseguir realmente ter esse pilar funcionando, para que ele realmente dê certo, não pode ser algo que você faz algumas vezes e pronto. Tipo, consumir umas referências aqui, beleza. Já dei um check nesse pilar. Não. Isso tem que ser um hábito que você vai levar para toda a sua vida, beleza? Então, lembra também no negócio, né, de estar sempre adaptado. Para você estar sempre adaptado, você não pode consumir as referências de um dia e aí daqui a tempos você vai ver novas referências e vai estar, né, todo desatualizado. Então, se liga nisso também. Um pilar complementa o outro. E sim, eu sei que com tantos hábitos e referências, pilares e tudo mais, pode parecer muita coisa e é exatamente por isso que eu já quero trazer logo o nosso terceiro pilar, que é justamente o da organização. Isso é muito importante, até mesmo porque para você conseguir escalar o seu serviço, pegar vários clientes e conseguir uma boa produtividade durante esse processo, você vai precisar de algumas técnicas de organização para isso. E assim, não me entenda mal, tá? Com certeza não precisa ser nada muito complicado e nem de outro mundo também. Até porque, se as técnicas que você usa de organização te derem mais trabalho do que as tarefas em si que você precisa fazer, tem alguma coisa errada nesse negócio. Então, não, pode ficar tranquilo que você não precisa ser uma pessoa mega organizada aí no seu dia a dia, por exemplo. Eu mesmo não sou, gente, tô um desabafo aqui, tá? Para ser uma pessoa que é organizada profissionalmente. Mas é importantíssimo que você, ao menos, tenha uma boa clareza de quais são as etapas de uma venda, quais são as etapas do processo de desenvolvimento, como que você vai conseguir organizar essas tarefas, né, dos seus projetos, os arquivos dos seus clientes e do site que você estiver criando, as referências que você buscou também. Se você começar a fazer uma maçaroca disso tudo, fica tudo uma bagunça e você não consegue determinar direito nem o início, nem o final do seu projeto. E no fim das contas, fica um resultado muito aquém daquilo que você e o seu cliente desejou também. Então, ter essa parte de ter um modelo de negócios fechadinho, de ter um método certo, é extremamente importante e consegue te salvar de muita dor de cabeça no futuro também. Às vezes é uma etapa que parece que você vai acabar perdendo mais tempo com isso, né? Tipo, criando todas as pastinhas e não sei o quê, e desenhando o planejamento e nananã, essas etapas direitinho. Mas acredite, tá? Ela faz, na verdade, você ganhar muito tempo. Ah, não vou salvar a senha do meu cliente aqui em um documento, porque eu não tenho um minutinho sequer para fazer isso. E aí, daqui a 2 meses, 6 meses ou mais, esse cliente entra em contato com você e fala: Vixe, fulano, qual que era a minha senha mesmo? E você vai ficar com aquela cara de palhaço assim, ó, sem ter isso anotado para resolver essa situação. E com isso acaba tendo ainda mais trabalho procurando essa informação, entrando em contato com o suporte e o caramba 4 só para solucionar algo que poderia ter sido facilmente resolvido com um pouquinho de organização nessa etapa. Ou quem sabe, pior ainda, meu Deus, quem já passou por isso sabe, no início eu já passei por isso, você deixou de fazer um backup que leva só 3 minutinhos para fazer, porque não tinha essa etapa muito bem desenhada na entrega do seu projeto e não tinha um método certo para se seguir, e aí, por algum motivo, você acaba precisando restaurar esse backup depois e acaba vendo que não fez isso antes. E aí, já era. O que com certeza poderia ter sido bem fácil, vai te dar uma baita dor de cabeça para resolver, quiçá talvez te fazer desenvolver todo o projeto novamente. Então, esses são só alguns exemplos, mas com certeza eu poderia citar várias outras situações aqui que a falta de organização, por menor que ela seja, faz com que você tenha ainda mais trabalho depois e ainda acaba prejudicando também o resultado final do seu projeto,
e, consequentemente, a satisfação do seu cliente. Então, ser um profissional organizado, ter seus processos bem definidos, seguir um método correto pode e com certeza vai te ajudar a ser um excelente profissional. Inclusive, sobre esse assunto, é exatamente por isso que essa semana você vai poder entrar no curso Sites Lucrativos também, que é justamente isso. Um método passo a passo que eu e os nossos alunos utilizamos para faturar R$ 10.000 por mês com criação de sites. Além do método e da comunidade exclusiva de alunos, entrando nessa turma você vai garantir vários bônus exclusivos também. Então fica ligado que as vagas são limitadas e as inscrições vão só até essa sexta-feira, às 23h59. Para saber de todos os detalhes, você encontra no link que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vai aí na descrição rapidinho, pausa aqui, entra nesse link e dá uma olhadinha, beleza? E quando você estiver vendo esse vídeo, as inscrições já estiverem encerradas, entra na lista de espera para não perder a próxima turma. Combinado? E agora, voltando aqui para nossa lista, o segundo pilar dessa área, eu diria que é você ser um bom vendedor. Ixi, Bia, mas aí pegou no meu ponto fraco, então. Eu nunca vendi nada, então não tem como eu ser bom nisso. Ó, eu já adianto que eu discordo 100% desse tipo de pensamento. Eu tenho certeza que tudo nessa vida você consegue aprender. Para tudo existem técnicas e metodologias que vão fazer com que você tenha mais resultado. Que você aprenda uma nova habilidade. Lembra do lance que eu falei que habilidade se adquire? Pois é, a habilidade de vendas é uma delas. Só que no fim, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Eu vejo que vários alunos focam em aprender muito, muito bem a ferramenta, pensando: ah, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que saber 100% do Elementor, do WordPress, vou saber exatamente todos os botõezinhos e funçõezinhas que tem lá dentro, e acabam esquecendo de que para você ter sucesso nessa área, você vai precisar ter clientes. De nada vai adiantar você ser o mago das ferramentas se no fim das contas você não tem clientes para poder usar essa habilidade, né? E para conseguir clientes, o que que você vai precisar? Você vai precisar vender o seu serviço de criação de sites para essas pessoas. E uma das melhores formas, mais naturais para você não precisar ficar sendo aquele vendedor chato que ninguém gosta, é quando você sabe dar resultado para o seu cliente. Quando você tem interesse em quê? Em ajudar essa pessoa. Você não quer fazer simplesmente uma venda por fazer, só para ganhar uma graninha, não. Você não quer só pegar o dinheiro ali do seu cliente e sair voado depois, tá? Essa venda natural que eu tô falando acontece quando você simplesmente não se torna aquela pessoa que quer fazer uma venda por fazer, você não quer só pegar o dinheiro ali do seu cliente e depois sair correndo. Você quer trazer realmente uma solução para aquela empresa. Inclusive, isso está bem relacionado com o que a gente conversou agorinha, né? Sobre o pilar de ser curioso e de ter proatividade. Inclusive, uma das coisas incríveis para a gente que trabalha com desenvolvimento de sites é que às vezes a gente vai pegar uma ideia totalmente abstrata do seu cliente, que existe aí só no mundo das ideias mesmo, e você vai dar vida para aquele projeto, vai entregar uma solução de verdade para aquele seu cliente. Pensa, por exemplo, em uma loja que só realiza vendas pela internet de uma forma 100% online e ela só consegue fazer isso justamente porque ela tem um site. Ou então, por exemplo, um blog ou um portal de notícias com textos que jamais chegariam nas pessoas ou seriam lidos se não tivesse dentro de um site, com um sistema de blog, dentro da internet, disponível para qualquer pessoa que resolver acessar. Ou seja, a gente está gerando soluções e dando vida para um projeto do nosso cliente, o que é massa pra caramba. Então, para conseguir aplicar bem esse segundo pilar, você precisa entender como encaixar o seu serviço na estratégia de negócio do seu cliente. Lembra daquele negócio da peça fundamental dentro de uma empresa, né? Dentro do quebra-cabeça de uma empresa? Pois é, você tem que saber exatamente que peça é essa que o seu site vai servir dentro do quebra-cabeça da empresa do seu cliente e apresentar essa solução para essa pessoa. Quando você aí estiver mais preocupado em ajudar de verdade o seu cliente do que simplesmente vender um site para ele, os projetos e as vendas vão fluir de uma maneira, ó, muito mais natural. Eu sei que pode gerar a dúvida aí, né? Tipo, ah, Bia, mas no fim das contas, como é que eu vou conseguir gerar esse resultado para o meu cliente? Puxando o gancho dessa dúvida, eu já aproveito aqui para trazer o primeiro pilar da nossa lista, que é um pilar extremamente importante, que é de ser um bom ouvinte. Ou seja, saber escutar o seu cliente.
Tem muita gente que fica naquela noia, assim, né, preocupado com: "Ah, mas eu não sei falar muito bem". Porém, não se liga de que muito mais importante do que você saber falar, é você saber ouvir a pessoa que está ali do outro lado. Porque quando você está fazendo um serviço ali para outra pessoa, você está fazendo um site para uma empresa, aquela pessoa muitas vezes sabe decidir o que que é melhor para ela, o que que faz mais sentido naquele contexto que ela está inserida. E como é que você faz para conseguir entender isso? É literalmente ouvindo o que que essa pessoa tem para te dizer e deixando o seu cliente falar. Esse primeiro pilar, junto com os outros que eu já falei aqui, fica ainda mais potente, como por exemplo, se você for uma pessoa curiosa, além de escutar, você vai procurar perguntar para saber ainda mais do seu cliente e para entender ainda melhor o modelo de negócio dele e como que você vai conseguir ajudar aquela empresa. Ou então, a parte da adaptação de mercado também. Quando você pergunta mais sobre o seu cliente, você vai entender melhor sobre o contexto no qual ele está inserido e como que você consegue adaptar o projeto de acordo com as tendências de mercado. Ou então, a parte da adaptação de mercado também. Quando você pergunta mais sobre o seu cliente, você vai entender melhor sobre o contexto que ele está inserido e saber adaptar o melhor tipo de solução possível para esse contexto do seu cliente. E também, eu não poderia deixar de falar aqui que esse é um pilar que é bem complementar ao segundo, que é o de saber vender, já que ao escutar o que a pessoa está precisando, você consegue entender melhor como que você consegue ajudar e fazer com que esse processo de venda se torne ainda mais natural e inclusive prazeroso para o seu cliente também, né? Porque afinal, todas as pessoas gostam de ser ouvidas. Isso é um fato. Quando você se presta a escutar o seu cliente, isso faz com que essa pessoa se sinta mais acolhida, em boas mãos e ainda por cima também ajuda no seu próprio processo de trabalho em vários aspectos. Inclusive, eu até aposto que você deve ter ficado pensando aí que eu ia falar que o primeiro pilar era que você deveria se tornar um aluno nosso, mas eu não considero que esse é um pilar não, tá? Eu acho que isso te ajuda muito, mas esses são realmente os 7 pilares que eu considero extremamente importantes para qualquer pessoa que deseja se tornar um excelente profissional de web design. Inclusive, eu espero que você tenha anotado aí, hein? É sempre bom revisitar isso para poder ter sempre essas coisas em mente. E mais uma vez, relembrando, tá, gente, que as inscrições para o nosso curso Sites Lucrativos estão abertas e para você que tem interesse em trabalhar nessa área e faturar R$ 10.000 por mês com criação de sites, aproveita essa chance porque as vagas são limitadas e as inscrições vão só até essa sexta-feira, às 23h59. Todos os detalhes para isso você encontra no link que está aqui na descrição desse vídeo, então não perca essa chance e venha você fazer parte também dessa nossa comunidade de centenas de alunos que se tornaram excelentes web designers de sucesso. Te vejo lá na turma, hein? Até lá!